está com frio? Quem está com frio, meu irmão? Hoje o fogo do Espírito vai esquentar. Amém? Aleluia. Glória a Deus. Queridos, estou muito feliz por estar louvando o Senhor junto com os irmãos, ainda com um pouco de dificuldade, né? Então, agora que deu uma esfriadinha, o rosto dá uma travadinha assim, mas para adorar o Mestre, estamos prontos. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Então vamos orar, queridos, nesse momento. Vamos entregar esse momento ao Senhor, essa nossa noite de adoração. Glória a Deus. Senhor Deus e Pai, nessa noite nós clamamos, Senhor, por tua misericórdia. Clamamos pela tua bondade, Pai. Nós clamamos, Senhor, pela tua graça. Nós clamamos a ti, Senhor, porque tu é o nosso Salvador. Porque nós estamos aqui na tua presença, Senhor, que o Senhor venha receber, Pai, nosso louvor nessa noite maravilhosa. Que possamos sair daqui, Pai, cheio do teu poder, cheio da tua glória. Pai, derrama essa noite o teu Espírito Santo sobre nós. E assim nós te agradecemos, Pai. Aleluia. Glória a Deus. Queridos, vamos adorar o Senhor. Amém? Glória a Deus. Em muitos momentos da minha vida, durante esse período aqui, que eu tenho passado por umas situações delicadas, provações, mas em tudo eu tenho dado graças ao Senhor, porque Ele é o nosso Deus, Ele está no controle de tudo. Aleluia. Amém? Glória a Deus. Nós estaremos aqui louvando o Senhor com louvores que o Senhor me deu naquele momento de recuperação, e foi um momento assim no qual eu me fiquei um pouco mais próximo do Pai. Né? E nem aquele filho, quando apanha de cinta, depois corre para o colo do Pai, que o Pai está ali prontinho, braço aberto para recebê-lo. Então, queridos, esse é o sentimento de ser amado pelo Senhor. Amém? Então estamos aqui para adorar o Senhor, e vamos adorar com palavras. Amém? Aleluia, glória a Deus. E eu quero que os irmãos cantem conosco. Amém? Aleluia. Aleluia, irmãos. Glória a Deus. Glória a Deus. Adora o Senhor aí, querido. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Amém. Deus, Santo Deus. Hoje me
sentia mais a presença do Senhor na minha vida. E eu precisava de um momento de consagração, queridos. E na minha vida corrida, eu não parava. Aí um momento eu tive uma parada para consagrar a minha vida ao Senhor. Embora foi em tribulações, em provações, eu consegui entender esse louvor, querido. Então eu quero que a igreja, nesse momento, louve o Senhor comigo. Esse louvor e medite na letra. Só a igreja. Canta comigo, igreja. Ainda medita. Pra te servir, Jesus, eu tenho que chorar. Te servirei, porque comigo estará. Sofrer contigo é bem melhor que perdoa-me, porque às vezes não consigo nem falar. Acontece com você? Logo as lágrimas teus olhos vêm molhar, como um sinal que tu estás neste lugar. Ele é Deus, querido. Se Ele fizer, Ele é Deus. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curar meu dor, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Queridos, quando eu dei entrada na UTI, falaram para mim: a sua coluna está quebrada, seu pescoço quebrou, seu rosto está todo quebrado. Em todo o tempo, queridos, ali naquele lugar, desde a hora do acidente, no momento exato, meu coração estava em paz do Espírito Santo. Porque eu sei, isso que eu canto hoje, que eu prego hoje, se eu prego porque creio, se eu creio porque prego. Amém, irmãos? Então vamos cantar? Minha fé não está firmada nas coisas que pode fazer. Eu aprendi a te adorar pelo que é. Dele vem o sim, o amém. Somente Ele, mais ninguém. A Deus seja o louvor. Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curar eu vou, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Aleluia! Queridos, Ele é Deus. Ele sabe de tudo. E Ele nos livra de tudo. Por toda a minha vida. Cante. Ó Senhor, te louvarei. Cante, igreja linda, vocês louvaram o Senhor. Diga a Ele.
Meu Deus, irmãos. Ô, glória, vocês chegaram. Grandes coisas fez o Senhor por nós e por isso estamos. Essa não é a voz de quem está alegre, não, querido. Essa é a voz de quem está com frio, encolhido. Meu Deus. Grandes coisas tem feito o Senhor por nós e por isso estamos alegres. Amém, querido. Se alegrem no Senhor, amém. Nesse momento eu vou estar passando ao pastor. Quero agradecer a todos os irmãos mais uma vez por todas as orações que os irmãos fizeram em meu favor. Eu sei que foi um grande clamor e por isso estamos aqui, porque o Senhor nos quer aqui, né? A gente quer ir para o Senhor, né? Se eu falar, quem quer ir para o céu, irmão? Irmão, quem quer ir para o céu? Tem uns irmãos aí que não querem nem levantar a mão. Quem quer ir para o céu, irmão? Pode ser agora? Não, né? Está vendo aqui a vida maravilhosa, o Senhor deu vida com abundância para nós, amém? Se estivermos em obediência a Ele, nós viveremos dias felizes. Os santos comem o melhor dessa terra, querida. Não aceite menos do que isso na sua vida, amém? Aquele momento mais crítico da minha vida, queridos, eu só sentia alegria no Senhor. Em nenhum momento ninguém viu eu reclamar. E nem de dor, viu, querido? Se eu sentir dor, pode ver que eu estava com uns remédios bem doidos para a cabeça. Porque eu só me lembro que o Senhor me livrou da morte. Amém? E por isso hoje eu posso clamar, Santo, Santo. Amém? Então, querido, nunca deixe de regozijar o Senhor. Nunca deixe de estar na presença do Senhor. Em grande gozo, em grande alegria. E toda vez que for cultuar o Senhor, faça isso com grande alegria. Não vem na igreja porque em Tirapina não tem shopping não, querido. Venha para a igreja para adorar o Senhor. Amém? Venha em santidade, venha com o coração tranquilo, alegre. A Bíblia diz, alegrei-me quando me disseram, vamos. Queridos, vamos ficar afiados. Amém? Glória a Deus. Deus abençoe os irmãos. Segure a sua melhor oferta nesse momento. Estarei passando para o pastor. Amém, pastor? Amém. Glória a Deus. Obrigado, José. Boa noite, igreja, a paz seja convosco, amém? Sei que os irmãos estiveram de pé até agora. Olha para o seu irmão e fala, é bom te ver aqui nessa noite. Fala, irmão, você tem fé. Fala, nesse frio, esse povo é um povo abençoado. Vamos ficar de pé só um minutinho, segura a sua melhor oferta. Amém, irmãos? Eu louvo a Deus, nós temos que vir à casa do Senhor sempre com essa alegria, essa empolgação, porque o Senhor tem sido bom com a gente. Amém, irmão? Você tem percebido a bondade de Deus na sua casa? Amém? Eu quero que você abra a palavra do Senhor, nós vamos ofertar. 2 aos Coríntios, capítulo 8, versículo 6, só vou ler para você, nem precisa abrir. Isso afirma, aquele que semeia pouco, também colherá pouco. E o que semeia com fartura, também colherá com fartura. Mas cada um contribua, segundo o que tiver proposto no seu coração, não com tristeza, não por necessidade, porque Deus ama aquele que traz com alegria. Amém? Feche os seus olhos, Pai, nós te louvamos nessa noite. E esse é um momento de adoração, um momento de gratidão. É o momento, Senhor, que nós nos lembramos que todas as coisas, todos os suprimentos, todos os mantimentos, toda a nossa condição de vida, toda a nossa fortaleza, ela vem do Senhor. Pai, nós te louvamos nessa noite com o nosso coração grato. Estamos iniciando um final de semana de adoração, Pai. No domingo, dia do Senhor, dia da ceia, nós vamos estar aqui, Pai, todos sentados à mesa do Senhor e agradecendo ao Senhor porque o Senhor tem feito grandes coisas por nós. Pai, nessa noite nós vamos ouvir a Tua Palavra. Nesta noite a Tua Palavra vai vir ao nosso encontro. A Tua Palavra que é lâmpada para os nossos pés, luz para os nossos caminhos. Nesse momento, segura a sua melhor oferta, Pai, te louvamos então, com o nosso coração grato, tendo a plena certeza que as nossas sementes, Senhor, estão sendo plantadas numa terra boa. As nossas sementes estão sendo plantadas em uma terra que florescerá em grande vitória. Hoje nós lemos o texto da Tua Palavra que diz que cada um contribua segundo aquilo que propôs no coração, não por necessidade, não por tristeza, Pai, não tentando negociar com o Senhor, não, Pai, nosso coração, nós entendemos muito bem que este momento é um momento de gratidão, é o momento, Pai, em que nós sabemos que quando vemos à frente para entregar as nossas ofertas, nossos dízimos, tem que ser acompanhado de um sentimento de gratidão, porque até aqui nos ajudou o Senhor. Então eu abençoo, Pai, em nome de Jesus, a semente do Teu povo. Os irmãos que estão em casa vão contribuir neste momento com uma alegria,
tendo alegria de contribuir com o reino do Senhor, para a amplificação do teu reino, para a salvação através da ministração da tua palavra. Este, Pai, não é outro lugar senão a casa do Senhor, casa de salvação, casa de bênção, aonde nos alimentamos, aonde a mão do Senhor tem liberado favor sobre nós. Então, Pai, abençoa os irmãos de casa que também vão contribuir nesse momento, e que a tua bênção esteja sobre eles. Irmão, dá um glória a Deus, pode se sentar, igreja, amém? Vem aplaudindo o Senhor aí, e vem adorando, pode se assentar aí. Glória a Deus, aleluia, Jesus, tu és santo, Pai, tu és santo, tu és maravilhoso. Glória a Deus, Pai, te louvamos, Senhor. Aleluia, Deus. Glória a Deus. Estenda suas mãos para cá então. Isso. Pai, nós te louvamos por este momento então. Recebe as ofertas do seu povo. Recebe a adoração do teu povo, não só de palavras, de coração, nosso coração não, mas também com a força da vida financeira, com que o Senhor tem nos sustentado tão maravilhosamente. Nós abençoamos em nome do Senhor Jesus. Aplauda o Senhor aí. Deus abençoe o ministério. Amém, irmão? Irmãos, está feliz com Jesus aí? Amém? Que bênção. Nós estamos iniciando. Não esqueça, irmão, domingo, dia do Senhor. Nós vamos ter aqui no domingo nosso jejum. Amém, irmão? Tão importante. Nós temos já alguns anos dedicado o dia da ceia para o momento do jejum. A palavra do Senhor diz que tem coisas, tem principados, potestades que só vão sair quando nós tivermos o posicionamento. Irmão, nós estamos nessa campanha de milagres, provocadores de milagres. E eu quero que hoje, amém, irmão? Nós vamos ter um período de oração final. E eu quero que nesse momento você ouça a palavra que o nosso irmão Marquinhos vai trazer hoje para nós, né? E a palavra nunca volta vazia. Eu quero que você entenda, amém, irmão, que o Senhor vai falar conosco nessa hora. Quem acredita nisso, amém, irmão? Então fica atento à palavra. E quando você se atenta à palavra, amém, irmão, você tem no seu coração o entendimento que a palavra ela é uma chave, amém, irmão? Tiago diz assim: aproximem-se de Deus e o Senhor se aproximará de você. Todas as vezes que você sai de casa, nós temos que ter uma consciência, meu irmão, você está mais próximo. É lógico que você anda com Deus o dia todo, você fala com o Senhor, você busca o Senhor, no seu dia você anda com Ele, mas quando você vem à casa do Senhor, você pode ter certeza, meu irmão, nós nos aproximamos mais de Deus, porque nós saímos da atmosfera da nossa casa e entramos na atmosfera da casa do Pai, amém? Então hoje, preste bem atenção, hoje você veio e agora você se aproximou mais do Pai. E quando nós estamos na casa do Pai, é o momento de nós adorarmos, mas também é o momento de ouvir a voz de Deus. Nesse momento, eu quero que você, então, receba a palavra do Senhor através da vida do nosso irmão. Cadê o Marquinho? Onde está? Amém? Marquinho, então eu quero que você aplaude ao Senhor recebendo, amém, irmão? A vida desse servo do Senhor, Marquinho. E eu quero que você se prepare para a palavra, porque a palavra não vai voltar vazia. Ela veio falar comigo, com você. Então, preste muito bem atenção, porque Deus vai falar com você. Deus abençoe, Marquinhos. Vamos aplaudir o Senhor mais uma vez? Boa noite, igreja. Paz seja convosco, amém? Glória a Deus. Essas palmas são para o Senhor, amém? Aleluia. Pastor, quer pegar a Bíblia aqui? Amém. Aleluia. Glória a Deus. Agradeço a Deus por mais essa rica oportunidade, amém, amados? Está testificando da beleza, da maravilha que é esse nosso Senhor sobre nossas vidas, amém? Quero também agradecer e desejar uma noite abençoada para os irmãos que de casa nos acompanham através da live, amém? Glória a Deus. Em reverência à palavra do Senhor, permaneceis mais um pouquinho em pé, amém, amados? Glória a Deus. Aleluia. Esse tema maravilhoso, provocadores de milagre, ou provocando milagres, amém, amados? Glória a Deus. Vamos lá. Lucas 5, Mike, amém? Aleluia. Lucas 5.
Glória a Deus. Do em diante aqui, amém? Aconteceu que, ao apertá-lo a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré. E viu 2 barcos junto à praia do lago. Mas os pescadores, havendo desembarcado, lavavam as redes. Entretanto, um dos barcos, que era de Simão Pedro, pediu para que afastasse um pouco da praia, e assentando-se ensinava do barco as multidões. Quando acabou de falar, disse a Simão: Faze-te ao largo e lançai as vossas redes para pescar. Respondeu-lhe Simão Pedro: Mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sob a tua palavra lançarei as redes. Isto fazendo, apanharam grande quantidade de peixes e rompiam-se-lhes as redes. Então fizeram sinais aos companheiros do outro barco, para que fossem ajudá-los. E foram e encheram ambos os barcos, e ponto de quase irem a pique. Vendo isto, Simão Pedro prostou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, retira-te de mim, porque sou pecador. Pois à vista da pesca fizeram a admiração e se apoderou dele e de todos os seus companheiros. Bem como Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram seus sócios. Disse Jesus a Simão: Não temas, doravante serás pescadores de homens, ou daqui para frente serão pescadores de homens. E arrastando-se eles aos barcos sobre a praia, deixando tudo, o seguiram. Amém, igreja? Curva a sua fronte, amém? Deus de amor, Deus de misericórdia, te louvamos por estarmos aqui, papaizinho querido, esta noite na tua casa, com o intuito, meu Pai, de sempre louvar, bendizer e engrandecer o teu santo nome, meu Pai. Desde já, papaizinho, entrego diante do teu altar a cada vida, a cada família, Pai, que estão aqui esta noite, meu Pai, a fim de louvar, bendizer e engrandecer o teu santo nome, que é poderoso, maravilhoso e fiel para cumprir, papai. Pois nesta noite aqui, meu Pai, nós marcamos o encontro com o Senhor e retornaremos diferente, meu Pai, para nossos lares, pois retornaremos, papai, cheio da tua graça, do teu amor, do teu Espírito Santo sobre nossas vidas. Te agradecemos desde agora e para sempre, aleluias. Glória a Deus, amém, amados? Podem assentar. Glória a Deus. Aleluia. Amados, esse tema, quando ele foi lançado, quando fala aqui provocadores de milagres, para os irmãos que outrora trouxeram a palavra do Senhor, cada um trouxe um tema, um milagre diferente, onde cada um clamou, buscou, e o Senhor então o fez. Amém? Na sua infinita misericórdia. Só que esta noite, amados, lendo a palavra do Senhor, creio que os irmãos já perceberam. Espera aí, quem que provocou o milagre aqui? Amém? Não sei se vocês já perceberam. Entendo que seria um tema muito bom para o discipulado ali, porque ali abriria o quê? Um leque de perguntas, né, a quais iríamos discutir nesse momento. Poxa, se até agora a gente sempre ouviu que homens provocaram, né, os milagres, mas lendo a palavra aqui percebemos que quem provocou? Que Jesus provocou o milagre. Amém, amados? Então juntos iremos entender um pouquinho mais aqui no decorrer, amém, da palavra do Senhor. O barco aqui, meus irmãos, ele representa o quê? A igreja, né? O centro da vontade do Senhor sobre nossas vidas, a qual é boa, perfeita e agradável. Amém? Então imagine bem aqui, eles estavam cansados, para o Senhor relatou que eles pescaram a noite toda, estavam cansados e nada conseguiram, ou seja, não conseguiram êxito, não pescaram nada. Tem um ditado popular que um dia é da pesca, outro dia é do pescador. Não é isso que tem por aí? Ditado popular. E se você parar para analisar, é verdade. Já saí para pescar várias vezes, peguei e voltei também sem nada. Amém, igreja? Glória a Deus. Então aqui, ó, e o barco, ele é o centro, vamos trazer para os nossos dias, ele é a igreja. E é o local onde o Senhor sempre quer que nós estejamos. Amém, igreja? Glória a Deus. Ou seja, sair do barco significa sair da presença do Senhor. Eu quero fazer aqui um comparativo. Na quarta-feira, eu também tive a oportunidade de trazer sobre
Jesus acalmando a tempestade ali. Ou seja, duas passagens a qual o Senhor estava no barco. Amém? Amém, igreja? Glória a Deus. Os homens participaram ali e quero deixar claro já, meu irmão, que você, homem, mulheres, a igreja em geral, que não vem às quartas, estão perdendo. Amém? Estão perdendo porque o ensinamento, ele é tremendo. Não só para o irmão ou a irmã que vai estar dando a palavra, mas para quem está sentado, porque tem aquele momento do diálogo, essa troca de conhecimento. Isso é válido, irmão. Isso é uma escola bíblica. Amém? Isso aumenta o nosso aprendizado. Ou seja, está nos preparando para que outra hora possamos levar a palavra do Senhor lá fora. Amém? Muitas vezes tem aquele irmãozinho tímido, aquela irmãzinha tímida, que às vezes tem a dificuldade de falar. Amém? E as quartas, essa é a preparação. Amém, amados? Então deixo aqui a deixa para vocês. Amém? Glória a Deus. Quero fazer então esse comparativo aqui. Quando ele falou, mas quando Pedro disse, Senhor, tentamos pescar a noite toda, não conseguimos nada. Nada. Amém? E ele fala, viu, entra um pouquinho no barco, vamos no barco, vamos um pouquinho mais, a parte mais profunda, amém? A parte mais funda, e lança a rede do lado direito. Estou resumindo aqui, amém, amados? O que ele falou? Tudo bem, eu vou fazer conforme tu pedes. Ele obedeceu. Olha só, amados, presta atenção, ele obedeceu. A palavra então do Senhor revela que ele lançou a rede, e ali, os peixes, tem versão bíblica que fala que ele colheu. Tem versão que fala pescou. Amém? Ou seja, o milagre ali já aconteceu. Pegou vários peixes, a qual chamaram vários barcos para tentarem trazer esses peixes de volta. Então, amados, imagine bem, quando ele fala nas águas profundas, nós temos que mergulhar. Nós temos que buscar. Nós temos que, cada vez mais no íntimo do Senhor, buscar esse milagre. Né? Buscar cada vez mais. Porque Jeremias 33, 3 diz o seguinte, clama, que eu vou te responder, que eu vou te anunciar grandes coisas e ocultas, a quais nós não sabemos. Amém? Porque o Senhor é poderoso e maravilhoso. E esse versículo, irmão, deixa tão claro e evidente o relacionamento que o Senhor quer conosco. Claro, pede para mim. É só pedir, que eu vou anunciar para você. Amém? Por exemplo, outra passagem, quando Eliseu estava prestes a ser o sucessor de Eliseu. Aliás, ao contrário, né? Ao contrário. Quando Eliseu estava prestes a ser o sucessor de Elias, a palavra de Deus fala que ele pegou um manto, enrolou, tocou sobre o Jordão se abriu, ambos passaram com os pés secos. E ele então pergunta, viu? Pede que eu te dou. O que você quer? Antes que eu saia da tua presença. E ele então falou, eu quero porção dobrada do teu Espírito. Amém, igreja? Aleluia. Então peça ao Senhor que o Senhor te anuncie essas coisas tremendas. Amém? E quando ele diz, lança a rede no lugar mais fundo, é aquela intimidade com o Senhor, entende? Aquela intimidade que cada um tem com o Senhor. Né? Seja no cantinho do seu trabalho, seja na hora do almoço ali, ou no quarto mesmo secreto, como diz a palavra do Senhor. Né? Clama a Ele ali que publicamente Ele vai te responder. Amém, igreja? Então aqui, interessante. Jesus provocou, né, este milagre aqui, a qual muitos irmãos, como eu repeti, mencionaram que vários homens, né, clamaram. Né? Eles foram os provocadores. Só que Jesus aqui, Ele que provocou esse milagre aqui. Mas por que Ele fez isso? Eu entendo, irmãos, que Ele queria mostrar para aqueles homens ali, que eles estavam angariando pessoas para levar o evangelho dele. Amém? Então, eles estavam o quê? Porque a pessoa passou ali e viu aquele, poxa, mas esse homem, né, mestre fazendo milagres. Né? E, poxa, porque é muito simples eu falar para uma pessoa ou alguém, para uma pessoa que não tenha conhecimento
da palavra e eu disse assim, viu? Você que Deus cura, salve, batize e pode mudar essa situação? Muitas vezes a pessoa pode falar, não, eu creio. Mas muitas vezes ela não está nem aí. Então ela tem que ver muitas vezes para isso acontecer. Agora, eu entendo o seguinte, se Jesus fez esse milagre sobre a vida deles, embora eles não conheciam Jesus até esse momento, muitas vezes de falar, de ouvir falar, amém? Mas o Jesus já deixou que eles impactados aqui, né? Para que outrora eles levassem a palavra do Senhor. E nós aqui também não foi diferente. Quem teve o privilégio de nascer em berço evangélico, amém, né? Quem não teve, a qual eu me incluo aqui, amém? Pois eu vivi e creio que viverei muito mais para continuar vendo os preceitos e os milagres do Senhor sobre a minha vida e sobre a vida de muitos irmãos da igreja. Amém? Eu não tenho dúvida disso. Amém, igreja? Glória a Deus. Louvado é o nome desse Deus tremendo. Amém? Agora eu pergunto para você. Jesus entendia de pesca? Dificilmente. Irmãos, a gente pode ser qualificado, a gente pode ser experiente, a gente pode ser perfeito naquilo que a gente faz, excelente profissional, mas tem hora que a força do nosso braço não adianta. A gente tem que clamar a Deus, apresentar para Ele nosso problema. Senhor, eis-me aqui, Senhor, eis-me aqui, faça de mim o que Tu queres, que sejamos ferramentas úteis na mão do Senhor, irmãos. Porque a força do nosso braço de nada adianta. Se Jesus não tiver, não adianta. Olha aqui, eles passaram a noite toda pescando. Não conseguiram nada. Eram homens experientes. E Jesus então fala, vem cá. Vamos junto aqui. E fez a graça. Fez o milagre acontecer aqui, meu irmão. Só que para que esse milagre acontecesse, eles obedeceram. Amém, igreja? Eles obedeceram. Agora eu vou para o segundo passo lá, a qual eu ministrei na quarta-feira. Não precisa abrir, viu, Mike? Livro de Marcos, capítulo 4, a partir do versículo 35 e diante. Ali ele relata que Jesus então falou para depois que Jesus estava ali explicando as parábolas, falando do reino de Deus, né? Como Deus é maravilhoso, ele ordenou aos discípulos. Só que nesse momento, discípulos já estavam, vamos se dizer assim, agraciados de tantos milagres que eles viam Jesus realizando. E Jesus então ordena, viu? Vamos embarcar nesse barco aqui agora e vamos para outra margem. Amém? E a partir do versículo 35 relata o seguinte, que durante eles estavam navegando, veio um vento tremendo ali, ondas tremendas, e Jesus estava na popa dormindo sobre um travesseiro. Olha só que interessante. E ali os discípulos estavam, cada um ali, pensamento diferente, conversando, e Jesus dormindo. Ou seja, estavam contentes, alegres, porque estavam com Jesus no barco. Então, simbolizando que o barco seria a igreja. Amém, igreja? Amém? Glória a Deus. Resumindo, veio aquele temporal, eles ficaram com medo, tremores todos ali, e Jesus então se levanta, acalma o mar, todo aquele temporal. Eles ficaram assim, nossa, quem é esse que até o mar, né? Que até o mar acalma. E Jesus o repreende a eles, isso no verso 40, fala, homens de pouca fé. Tem versão que fala, homens tímidos, homens covardes, né? De pouca fé. Então, meu amado, se a fé não estiver atrelada com a petição que nós iremos fazer, o milagre não vai acontecer. Amém? Não vai acontecer. Ou seja, Jesus estava nos dois barcos ali. E Jesus está no meio de nós. Ou seja, se nós sairmos da igreja, meu irmão, a derrota é certa. Você pode ter certeza disso. A derrota é certa. Amém? Agora, eu quero te alertar. Engana-se vocês, e eu também, o fato de nós estarmos aqui na presença do Senhor, buscando a face dele cotidianamente, isso não quer dizer que vai correr tudo bem com a gente. Ô louco, Marquinho. Verdade, irmão. Verdade. O dia mau vai chegar. Mas o dia que esse dia chegar, eu creio pela fé, que nós estaremos preparados para o dia mau. Amém?
Glória a Deus. Aleluia. Louvado esse Deus tremendo, maravilhoso. Amém? Aleluia. E é nesse momento que Deus nos prepara. Ele levanta cada um de nós. Amém? Ele vai, que é um soldado, quando ele vai para uma batalha, ele tem que estar preparado. Que nem o militar hoje, a formação do militar hoje é mais de 1 ano. Vamos pegar um médico hoje para ele ser habilitado hoje é mais de 5 anos. Preparação, amados. Preparação. Tempestade vai vir, ela vai vir. A luta vai vir, ela vai vir. A gente tem que estar preparado. Amém? E provocar o milagre sobre nós. Do meu ponto de vista, amém? Do meu ponto de vista. Eu creio o seguinte, que o maior milagre é quando alguém se converte. Por quê? Vamos pensar assim, Apocalipse 20. Jesus fala, eis que estou à porta e bato. E se você me ouvir e abrir, presta atenção, amados, eis que estou à porta e bato. E se você quiser e me ouvir e abrir a porta, eu entrarei, cearei com ele e ele comigo. Amém? O versículo não fala assim, ei que estou à porta, bato e entro, ou eu derrubo. Não. Nosso Deus não é um Deus atrevido, não é um Deus entrão. Amém, amados? Ele é um Deus que Ele quer o melhor para conosco. Esse versículo deixa tão claro o relacionamento que o Senhor quer ter conosco. Ele quer ter conosco, ou seja, para Ele mostrar coisas tremendas sobre nossas vidas. Mas nós temos que clamar, temos que buscar. Amém, igreja? Amém? Glória a Deus. Apocalipse 22:11 diz o seguinte, aquele que é imundo, continua sendo imundo. Aquele que é injusto, continua sendo injusto. Aquele que é justo, continue fazendo justiça. E aquele que é santo, continue buscando a santidade, irmãos. Amém? Agora não adianta nada eu estar no pecado, muitas vezes fazendo coisas horrendas, muitas vezes longe da minha família, o filho longe do pai, a filha longe da mãe, o esposo longe da esposa ou a esposa longe do esposo. Como é que vai pedir? Você acha que Deus vai estar no negócio? Não vai estar, irmãos. Não vai estar. Amém? Então, a partir do momento que nós confessarmos nossos pecados para o Senhor, não remorso, se arrepender, porque o remorso faz na hora ali e depois volta a acontecer novamente. Não, não é isso. É se arrepender de corpo e alma, no íntimo ali, no íntimo. Amém? Se arrepender do Senhor. Amém? Porque o Senhor, Ele se revela para cada um de nós. Ele se revela. João 14, o verso 5 ali, o próximo, Jesus explicando para os apóstolos ali. Olha, eu irei, já está chegada a minha hora, a qual eu irei para o Pai. E Tomé então pergunta, diz assim, mestre, mas quando saberemos o momento e a chegada? E ele fala, eu sou o caminho e a verdade. Ninguém vem ao Pai, a não ser por mim. Ou seja, ele deixou tão claro ali, meus irmãos, para nós termos o quê? Um relacionamento íntimo com o Senhor, é somente através do Senhor. Nós temos o quê? A nossa vitória. Amém? O nosso milagre, a nossa cura, a nossa libertação, a nossa salvação em Cristo, irmãos. Amém? Repito, então, cabe a cada um de nós buscarmos o Senhor. Amém? Vou citar aqui um outro exemplo, a qual Jesus foi o provocador do milagre. Amém? Aquele diálogo que ele teve com a mulher samaritana no poço de Jacó. Amém? Quando ele começa a conversar com ela ali, que a palavra de Deus fala que ela ia somente ao meio-dia, ao sol, próximo do meio-dia, onde o sol era mais quente, porque ela tinha vergonha de ser ali ofendida pelas demais mulheres, porque ela não era bem vista perante a sociedade naquela época. Tinha vários parceiros, e Jesus então, cansado, sentou ao poço ali de Jacó para tomar uma água. E no diálogo entre eles ali, ela fala, poxa, mas como pode ser tu, judeu, falar comigo que sou samaritana? Porque havia, naquele momento ali, um certo embate, uma certa briga entre eles. Porque ambos adoraram deuses diferentes, Os samaritanos adoravam deuses diferentes em relação aos judeus. E ele então disse para ela assim,
Poxa, se você beber dessa água desse poço, você vai tornar a ter sede novamente. Mas se você beber da água que eu te der, você nunca mais terá sede. Você terá uma fonte de água viva sobre você, né? E ele então ele provoca aquele milagre, naquele diálogo ali onde ela fala assim, poxa, vocês falam que é mais fácil adorar Deus no Monte Gerizim, outros falam ali em Jerusalém. Ele fala, viu, é chegado o momento que nem lá e nem cá será o local para adorar o Senhor. Porque é chegado o tempo em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em Espírito e em verdade. E na sequência fala que ela saiu, foi na cidade ali, chamou mais pessoas e encontrou um homem. Ela dizendo, poxa, encontrei um homem que sabe da minha vida. Ele sabe que esse é o 5º esposo que eu estou tendo agora. Ela também se converteu. Porque o Senhor, veja bem, o Senhor que provocou aquele milagre na vida dela. Amém, igreja? Então, repitam, cada um de nós temos que, está passando por luta? Clama o Senhor. Passando por dificuldade? Clama o Senhor, porque Ele vai ouvir. Amém? É que nem assim, ó. Por exemplo, me perdoam os maridos, amém? A qual eu também me incluo. Quando vai conquistar a namorada ali, não leva um buquezinho de rosa, buquezinho de flor, conquistou, casou, por que não leva mais? Não é assim? A qual eu me incluo, amém? Agora, poxa, estou aqui na igreja, tenho conhecimento da palavra, estou na presença do Senhor, o Senhor me deu, foi fiel e justo comigo, por que eu vou parar de orar? Uma vez salvo para frente? Negativo, irmão. Amém? Mesma coisa o casamento. Deu um buquezinho de flores, tem que regar, tem que molhar, tem que pôr um esterquinho, senão não dá certo. Amém? E aqui na palavra a gente tem que buscar, tem que clamar ao Senhor cotidianamente. Amém? Só que com fé, atrelado os dois juntos para que o milagre possa acontecer. Amém, igreja? Glória a Deus. Louvado e engrandecido o nome desse Deus tremendo. Amém? Glória a Deus. Eu quero só mencionar algo interessante aqui, ó. Vamos ver aqui. No verso 2. E viu 2 barcos junto à praia do lago, mas os pescadores, havendo desembarcado, estavam o quê? Lavando as redes. Amém? Só um minuto. Eu achei interessante isso daqui, amados, quando ele fala aqui, poxa, lavando as redes. Eu já também pesquei de rede outrora, amém? Então, um pouquinho só. E se você acabar de usar a rede ou a própria tarrafa, se você deixar ela guardada, ela vai ter toda aquela sujeira que tem na água ali. Amém? E aqui revela o seguinte, para tirar... Quando eles falam lavar as redes aqui, é para tirar toda a sujeira, porque vem ratos, raposas, comer e roer, né? Essa rede aqui. E quando fala em se lavar, eu pensei, poxa, é lavar. Então temos que lavar a nossa vida, né? Mas de que jeito, Marquinho? Tirando tudo aquilo que nos afasta do Senhor. Tudo aquilo que não presta, sabe? Muitas vezes, poxa, estou assistindo um filme aqui, poxa, tem uma cena meio picante aqui, não vai dar certo, tenho que mudar, então não serve para mim. Poxa, novela não serve para mim. Né? Poxa, um vício não serve para mim. Vamos estar no lugar comigo. Não serve para mim. Então nós já somos que lavados e remidos pelo sangue de Cristo sobre nossas vidas. Eu achei interessante, quando fala lavar aqui, né? De tudo que não presta. Né? Tem que se afastar diante de tudo que... Essas coisas que não edificam em nada sobre nossas vidas. Amém? Só que lançar as redes aqui, meu amado, quando ele fala aqui, ó. Eu quero que alguém... abre para mim João 14. João 14, 6. Ô Marco, eu falei errado. Pode deixar, amém, amados? Eu falei errado, era Apocalipse 3:20, mas eu já mencionei, amém? Aleluia.
O ato de compartilhar a mensagem do Evangelho, amados, ele atrai as pessoas para que nós cada vez mais tenhamos fé em Jesus. Ele é o quê? O convite da transformação, de esperança, o amor e a solução. Como que é isso? Nós temos que fazer a diferença no nosso trabalho, né? Muitas vezes eu converso com meus filhos, mais a Aline principalmente, que já é um pouco maiorzinha. Eu falo para ela assim, poxa, você na sua classe, você deixa entender para os seus coleguinhas ali que você tem um relacionamento com o Senhor, que você sempre está louvando o Senhor, que você tem um compromisso com o Senhor. E ela fala assim, você ficou meio assim, né? Tipo assim, viu? É um tipo de coisa que você tem que fazer a diferença no local, né? Por exemplo, eu, o irmão Vandão, o irmão Lezinho, a gente sempre que dá, né, benção? A gente conversa ali, muitas vezes um colega de trabalho vem me perguntar, viu, mas vocês vão na mesma igreja? Vocês louvam juntos, né? Então a gente sempre começa a dialogar ali, naquele momento, e muitas pessoas veem a diferença. Então você, jovem, você também tem que fazer a diferença na sua classe, amém? Ou no trabalho. Porque, queira ou não, nós estamos sendo vigiados, né? Porque eles ficam olhando a nossa atitude. Porque se porventura, em determinado momento, nós realizarmos uma postura diferente, né, seremos repreendidos. Porque a pessoa pode falar, viu, mas você é crente e faz tal coisa, né, e faz tal situação. E pior do que um tapa no rosto. Então temos que fazer essa diferença, né? Clamando. Esse tempo atrás eu passei por um menino que trabalha comigo lá. Acho que eu já mencionei para a igreja isso. A questão de como que funciona o jejum. E ele se interessou e eu passei para ele as várias maneiras de se fazer um jejum. Seja entregar meio-dia ou tirar aquilo que ele mais gosta. E ele fez, e eu falei, viu, continua clamando. Passaram-se 30 dias, e eu falei para ele, viu, você está fazendo? Continua. Não, eu vou continuar. Aproximadamente depois de 38 dias, meus irmãos, a bênção a qual ele estava procurando, o Senhor abençoou a vida dele. Amém? E um outro rapaz que também estava com ele no dia que eu viu quando eu estava dialogando com ele, passaram-se 2 meses depois, ele fez o mesmo propósito e o Senhor também o abençoou. Ou seja, que seria transferências de ambos para uma outra cidade mais próxima da casa deles. Amém? Poxa, Marquinhos, mas por que você está dizendo isso? Porque no meu ponto de vista ali, amados, eu passei para eles, de alguma maneira, e eu incentivei eles a provocar um milagre na vida deles. Mas eu digo isso porque não para o meu agradecimento, porque o que eu sei, o pouco que eu sei, eu tenho que falar para as pessoas. E nós também, e você, igreja, nós, igreja, por que ser diferente? Se eu posso ajudar, por que eu não vou ajudar? Amém? A igreja tem um serviço social tremendo através da cesta básica, a qual o senhor, ou a qual o pastor sempre fala, viu? Você que pode, tem algo a mais, traga. Se eu posso ajudar, o que custa eu trazer, amados? Por quê? Se Deus nos abençoa, por que eu não vou abençoar o meu irmão também? Amém? Por exemplo, qualquer um de nós aqui, se os pastores, me permitam também usar exemplo, se os nossos pastores fizer uma triagem com todos da igreja, todos, o pastor vai ver que cada um de nós estamos passando por um problema, por menor que seja. Amém? Mas isso não é motivo para nós nos afastarmos da presença do Senhor. Amém? Isso é fato. Pode fazer, pastor, uma triagem que vai perceber que um irmão, puxa, estou com enfermidade aqui, eu estou com uma dor aqui, meu emprego não está legal, meu chefe está pegando no meu pé, os meus filhos estão assim, meu esposo está assim, minha esposa está assim. Todo mundo tem um problema, irmão. Todo mundo. Amém? A igreja, ela é o hospital. E o nosso Senhor Jesus, Ele é o médico.
Amém? Ele é o médico. Amém? Então, a gente tem que provocar o nosso milagre, por menor que seja. Eu estou com uma dor lombar aqui, isso aqui eu vou tomar um remédio, vai resolver. Amém. Eu sempre digo o seguinte, que os médicos estão aí, a medicina é uma bênção, né? Mas nós não devemos esconder ou esquecer o nome milagroso de Jesus. Não devemos esconder. Amém? Então, busque, irmão. Busque, clame ao Senhor infinitamente mais. Amém? Levante-se, fique em pé. Amém, amados? Está certo esse relógio? Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Louvado e engrandecido o nome desse Deus. Amados, independente do seu irmão que estiver da sua direita, da sua esquerda aí, amém? Que você nesta noite, nesse momento, venha provocar o teu milagre. Amém? Venha provocar. Esqueça o seu irmão aí, amém? Pega com base todos os milagres a qual o Senhor fez aqui no cenário bíblico aqui, amém, amados? Que você seja o provocador do seu milagre aqui nesta noite. Amém? E eu creio pela fé que o Senhor irá ouvir o teu clamor, a tua súplica. Amém? Deus de amor, Deus de misericórdia. Te agradecemos, meu Pai, grandemente, meu Deus, por estarmos aqui esta noite em tua presença, meu Pai. Onde o Senhor é tremendo, maravilhoso, poderoso e fiel para cumprir, meu Pai. O meu Pai, esse tema aqui, ele é marcante sobre nossas vidas, meu Pai. Porque aqui, meu Pai, é a confirmação a qual o Senhor, o seu braço não está encolhido, muito menos os ouvidos estampados, meu Pai, que venham ouvir nossas orações, nossas petições aqui neste momento, meu Pai. A tua palavra, meu Pai, deixa tão clara aqui, clama a mim, clama que eu te respondo, que eu te anuncio, grandes coisas e ocultas. Oh, meu Deus, santo é o Senhor, Pai, atende o clamor do meu irmão, da minha irmã nesta noite. Que o meu irmão possa voltar diferente da maneira que ele entrou aqui, meu Pai, porque vai voltar cheio do teu Espírito, cheio da tua graça, meu Pai. O Espírito Santo do Senhor venha derramar o teu querer, a tua graça sobre cada um de nós esta noite aqui. Papaizinho querido, receba esse clamor, essa súplica dessa família, meu Pai, deste jovem, desse pai, desta mãe. Ouve, Senhor, atende o clamor, ó papaizinho querido, santo é teu nome, Pai. Oh, meu Pai, se porventura meu irmão está clamando por um trabalho, vem abrir uma excelente porta, meu Pai. De acordo com a tua palavra em Apocalipse 3, de tão claro, a porta que o Senhor fecha, ninguém abre. E a que o Senhor abre também, ninguém fecha, papaizinho querido. Que nós possamos cada vez mais, ó Pai, vivermos na justiça, meu Pai, fazendo a justiça. Que possamos viver cada vez mais, ó Pai, na mansidão, vivendo tudo que é reto, que é perfeito, meu Pai. Pois a vontade do Senhor para conosco, ela é boa, perfeita e agradável, papaizinho querido. Que nós devemos nos afastar de tudo aquilo que não presta, de tudo aquilo que nos afasta do Senhor, meu Pai. Que o Senhor venha animar em nós a nossa fé, papaizinho querido, porque sem fé é impossível agradar o Senhor, ó Pai. Oh, meu Deus querido, se porventura há entre nós um irmão ou uma irmã que está com falta de fé, meu Pai, que o Senhor venha atender o clamor dele, tira toda a apostasia, meu Pai. Aleluia. Tira, Senhor, toda a apostasia, meu Pai. Venha tirar todo o coração endurecido, o coração de pedra, meu Pai. Que venha entrar um coração quebrantado, um coração cheio de amor, cheio da tua graça, Pai, Paizinho querido. Que possam cada vez mais testificar o amor do Senhor para as outras pessoas, papaizinho querido, que é o ídolo ao qual o Senhor falou, meu Pai, que possamos ir e pregar cada vez mais a tua palavra, os teus ensinamentos, o teu milagre, a tua cura, Pai. Que possamos compartilhar, meu Pai, aquilo que o Senhor tem feito sobre nossas vidas. Aleluia, santo é teu nome, Pai. Louvado, engrandecido é teu santo nome, Pai. Vem aqui, pastor. Aleluia, santo é o Senhor. Louvado e engrandecido o nome desse Deus tremendo, Deus maravilhoso. O amados, eu creio quando Jesus ali, quando ele falou, eu sou o caminho, eu sou a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Ele é o único e suficiente, amados. Está deixando claro que somente através dele, ele nos aproxima através do Senhor. Ele nos aproxima a nossa vitória. Aleluia, santo é teu nome, Pai.
Glória a Deus. Aleluia. Pai, em nome de Jesus, nós continuamos orando agora, Pai. E nós temos orado, Pai, constantemente para a proteção do Teu povo, Pai. Nós temos nesse momento, nessa sexta-feira, nós estamos chegando a esse final de semana e vamos adorar ao Senhor, render graças ao Senhor. Mas essa semana nós podemos, Pai, agradecer ao Senhor porque até aqui nos ajudou o Senhor. Pai, nós Te louvamos neste momento, Pai. E temos aqui nas nossas mãos alguns pedidos de oração, Pai. Nós queremos pedir, Pai, agora, nesse momento, junto com a igreja, porque sabemos que esse momento é um momento diferente quando oramos em casa. É um momento diferente quando oramos sozinho. É um momento quando nós oramos como igreja. A palavra do Senhor nos diz, as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor. Quando a igreja ora unida, quando a igreja ora, Pai, no sentido de orarmos na oração, Pai, de concordância. Quero nesse momento apresentar ao Senhor a vida da Milene, Senhor. A vida da Milena, Pai, essa moça tão jovem, o seu esposo pede oração por ela. Ela teve, Pai, um coágulo e está prestes a passar por uma cirurgia. Mas, Pai, nós temos orado para que a mão do Senhor, agora, nesse instante, nós como igreja levantamos o clamor. Ore agora comigo, meu irmão. Você não ore mais por nada agora, mas agora ore comigo esta oração pela vida dessa jovem mãe, dessa jovem esposa. Está aí prestes a passar por essa cirurgia. E eu disse ao esposo dela, meu irmão, não se preocupe. Eu quero te dizer que nós já tivemos um caso igual. Nós tivemos um jovem chamado Gabriel, com o mesmo coágulo na sua cabeça. E desapareceu depois do clamor, da oração da igreja. E nesta hora nós levantamos agora o mesmo clamor agora. Pai, em nome de Jesus, eu creio que antes daquele momento em que ela for passar por aquela cirurgia, Pai, nos exames preparatórios ali, nos exames podem, Pai, que vão fazer antes, eu declaro que pela fé, em nome de Jesus, este coágulo agora, que se alojou ali na cabeça dela, causando, Pai, algumas dificuldades e também uma preocupação, nós oramos agora pelo poder do nome do Senhor e ministramos sobre a vida da Milena agora, a cura, Pai, a libertação total, em nome do Senhor Jesus, ministramos agora sobre ela. Irmão, se você tem alguém doente agora, se você tem um amigo, se você tem um parente, esse momento é o momento de você ser uma ponte para o céu. É o seu momento. A palavra do Senhor diz que sem fé é impossível agradar ao Senhor. Sem fé é impossível receber do Senhor, a mão do Senhor se mover. Então nesse momento nós unimos a nossa fé. E você agora, apresente, meu irmão, o seu parente, o seu filho, o seu esposo. Esse é o momento que nós levantamos a nossa voz como igreja. Pai, todas as enfermidades, do alto da cabeça à planta dos pés, enfermidades, Pai, que vão ao alto da cabeça, Pai, através das veias, em qualquer área do cérebro, Senhor, em qualquer área da circulação desta cabeça, essas dores, Pai, que causam perturbações, essas dores que causam fortes preocupações, nesse momento, se você tem agora enfermidades na área da cabeça, ou se você tem algum parente, se você tem filho, tem alguém que passa por dificuldades nesta área, nós oramos agora, Senhor, cremos que a Tua mão, agora em nome de Jesus, alcança, Pai, pela fé, pela oração, porque no capítulo 7 do livro de Mateus, o Senhor nos incentiva a orar. O Senhor diz, peçam e vocês vão receber. A palavra do Senhor diz, busquem e vocês vão encontrar. A palavra diz, batam na minha porta e a porta vai se abrir, porque aquele que pede, recebe. Aquele que busca, ele vai encontrar. Meu irmão, esse é o momento. Você está aqui, mãe, você está aqui, pai, você está em casa, você tem filhos passando por dificuldades nessa área da cabeça, ao mesmo das emoções, ali na luta que eles estão travando contra a depressão, a opressão, a tristeza. Esse é o teu momento. A palavra do Senhor diz que o remédio mais poderoso, meu irmão, Jesus diz que tudo é possível ao que crê. Eu não sei que medicamentos você está tomando, eu não sei que tratamento você está fazendo, mas agora em nome de Jesus eu digo para você, se você crer no que diz a palavra do Senhor, e o próprio mestre diz que tudo é possível aquele que acredita naquilo que foi feito na cruz, tudo foi resolvido, meu irmão. Isaías diz que verdadeiramente Ele levou as enfermidades embora. Então nesta hora, Pai, nós oramos agora, Pai, em nome de Jesus, se você tem agora enfermidades, ou tem alguém com dificuldades na parte da cabeça, na parte das emoções, eu quero que você coloque a sua mão agora, representando, ou então mesmo você, quero que você creia. Eu quero te dizer, nós oramos uma certa vez para um jovem aqui, como eu te
disse. O menino estava muito preocupado. Havia ali um coágulo na cabeça dele, muitas dores na cabeça, muitas dores insuportáveis. Ele estava também sendo dirigido ali para ser uma cirurgia, mas ele clamou, crendo nesse altar, e o Senhor passou ali com uma unção e removeu. A cabeça dele foi totalmente livre, desapareceu. Eu quero que você use, mãe, a sua fé. Quero que você use, pai, a sua fé. Eu quero que você use, meu irmão, a tua fé. Não importa o problema, não importa a dificuldade. Oramos agora por cura, Pai, na área da cabeça. Em nome do Senhor Jesus, nestes olhos, Pai. Em nome do Senhor Jesus, nesses ouvidos, Senhor, agora que a tua glória seja manifesta, Pai. Crianças com problemas psicológicos, crianças com limitações. A palavra do Senhor diz: clama a mim, eu vou te responder. Nesse momento, mãe, eu quero que você creia, use a tua fé. Sua criança pequena ainda é jovem, essa criança ainda há uma vida pela frente. Ele está se desenvolvendo, ele está crescendo, e se você clamar ao Senhor, o Senhor é poderoso para restituir, ou então para mudar a estrutura da mente, a estrutura do cérebro, a estrutura dessa criança. Pai, nós oramos agora por esta mãe que tem essa criança e uma vida pela frente, e ela já pode até imaginar: como é que eu vou viver nessa limitação? Mas hoje a tua palavra nos diz, Pai, que aquele que crê no Senhor, aquele que acredita naquilo que o Senhor fez na cruz, essa história pode ser mudada. A palavra do Senhor diz: não vos conformeis com esse mundo. Minha irmã, hoje nós estamos orando por crianças que estão jovens ainda, adolescentes, mas que têm uma vida pela frente. Talvez tenha algum diagnóstico, talvez tenha já um decreto médico, mas eu quero que você creia: o Senhor é aquele que traz à existência as coisas que não existem, e o Senhor pode mudar radicalmente. Neste momento da oração, o Senhor nos leva a orar por crianças e por jovens também. De repente, jovens muito tão novinhos, passando por depressão, confusão mental, tristeza, vontade de morrer, pensamentos de morte, Pai, mutilação, automutilação. Nós oramos agora, Pai, porque a igreja, como Marquinhos pregou aqui, é um hospital. Nós vemos cura que o médico não pôde realizar, nós vemos curas que os tratamentos não puderam realizar, mas aquele que crê, esse é o momento, igreja. Ora na presença do Senhor. O Espírito Santo está passando nessa noite, e nós oramos agora, Pai, ainda mais este tempo, por estas mães, por alguém que passa por esses problemas psicológicos. Pai, nós oramos por pessoas que têm a sua mente perturbada, os seus olhos, Pai, não conseguem ver o bem, não conseguem ver algo bom na vida, um futuro, mas olhos de escuridão. Pai, pensamentos depressivos, pensamentos destrutivos. Agora, os irmãos de casa, você que está, o Senhor nos pede para orar mais intensamente, e nós vamos ter resposta. Escute que eu vou te falar, nós vamos ter resposta de oração hoje. Nós oramos agora, neste período que se alonga um pouquinho de oração, porque, meu irmão, quanto mais você ora, quanto mais você permanece na presença do Senhor, mais o fogo do Senhor vai aumentando, mais a glória vai se manifestando. E agora, Pai, muda o decreto, muda essa história, muda, Pai, a história dessa mãe, a história dessa criança, a história desse jovem. Muda, Senhor, radicalmente, que a paz que excede todo entendimento entre agora, Senhor, agora na alma, na mente desta criança, deste jovem, desta mulher, deste homem. Pai, nós oramos agora, Pai, oramos ao Senhor nesse momento também por pessoas, Pai, que estão passando qualquer outro tipo de tratamento. Senhor, nós, pelo poder do Teu nome, pelo sangue do Senhor Jesus, agora nós oramos, Senhor, e decretamos na coluna, Pai. Vai orando, meu irmão, esse é um momento de oração, sabia? Você vem à casa do Senhor, você adora, você rende graças ao Senhor, e esse é o momento que nós temos que usar a nossa fé. Irmão, não espere que ninguém ore para você e você seja curado. Ore você agora. A fé é algo particular. Se você sabe o nome, se você sabe o endereço, se você sabe, meu irmão, a dificuldade dessa pessoa, se está na sua casa, faz parte da tua família, Deus está usando você como instrumento para curar agora.
agora. Então nesta hora, Pai, nós oramos agora. Pode estar aqui e pode estar em casa, ou pode ser um conhecido. Nós oramos agora pelo poder do nome do Senhor Jesus, que agora, Pai, essa pessoa que apresenta na sua mente, no seu coração, esta pessoa que passa por dificuldades, às vezes ela não vem na igreja porque ela não tem a fé, mas nós podemos utilizar a nossa fé como instrumento de cura, podemos alcançar. Fale o nome agora, meu irmão. Pense, traga a sua mente agora e diga em nome do Senhor Jesus: deixa a enfermidade a vida dessa pessoa, deixa agora esta casa, deixa esta família. Nós abençoamos agora em nome do Senhor Jesus. Se houver alguém entre nós também, Pai, que está desempregado nesses dias difíceis, nesses dias, Pai, em que portas estão se fechando, a palavra do Senhor nos diz que o Senhor é aquele que abre a porta e ninguém pode fechar. Pai, em nome de Jesus, nós ministramos neste momento aos irmãos de casa, os irmãos que estão aqui, um novo tempo, uma nova fase, uma nova estação na tua área das finanças, na área profissional, e em nome do Senhor Jesus agora, tira o desânimo, tira o abatimento e creia, esse não é outro lugar senão a casa do Senhor, é um lugar da casa de oração. A nossa voz agora chega diante do Senhor, e eu declaro sobre a tua vida, quem crê agora, receba isso, em nome de Jesus. Ministro sobre você pela fé um novo tempo, um virar de chave, uma nova fase, uma nova estação na sua área profissional, em nome do Senhor Jesus. Ministramos sobre você libertação, aqueles que estão cativos, aquele que crê, diga glória a Deus, aplauda ao Senhor, dá um glória a Deus bem forte, amém, irmão? Aleluia, pode se sentar. Irmão, nós precisamos compreender, momento de oração é momento de batalha. Escute, em nome de Jesus, eu quero agradecer a Deus pela sua presença hoje. Sexta-feira é um dia maravilhoso. Irmão, traga aqui na frente roupa quando você vier, traga objetos. Nós estamos utilizando as mesmas armas que Paulo utilizou, quando a palavra do Senhor diz que pessoas levavam lenços até Paulo, retalhos de roupa, e eles colocavam sobre os enfermos, e as pessoas eram curadas, amém? Eu quero agradecer nesse momento também, amém, irmão? Porque, como o Marquinho falou aqui, eu quero rapidamente, nós já vamos para casa, mas eu quero agradecer todos os irmãos que atenderam o chamado para as roupas de frio, para cobertor, amém, irmão? Que nós levamos para o asilo. Eu fui aí ontem, e, irmão, foi uma bênção. Nós levamos uma grande quantidade de toquinhas, amém, irmão? De toalha, e eu quero agradecer ao Senhor. Vamos aplaudir o Senhor pela vida da igreja, a igreja abençoadora, amém, irmão? Muito maravilhoso. Também quero agradecer as pessoas que doaram cobertores. Irmão, quantos cobertores maravilhosos, cheirosinhos, novinhos, amém? Entregamos algumas famílias, entregamos blusa também. Tem sido maravilha, amém, irmão? Agradecer também os irmãos que participam. Já falamos aqui do projeto Cesta Básica. Essa semana, amém, irmão? Final de semana, e essa semana entregamos muitas cestas básicas. E Deus, irmão, tem socorrido através da sua vida, da minha vida. E a palavra do Senhor diz que tudo que o homem plantar, amém, irmão? Certamente ele vai colher. Você pode não entender o que você fez, amém, irmão? Mas você abençoou uma família de uma forma extraordinária. E o Senhor vai liberar sobre a tua vida socorro, amém? Glória a Deus. Quero falar, amém, irmão? Mais de um recadinho também. Domingo, Santa Ceia do Senhor. Está um frio lascado, amém, irmão? E o frio, que o frio não pare você. Olha para o seu irmão, você fala, irmão, você é um homem de Deus, uma mulher de Deus. E está na tocha, fala, não, está na tocha. Não deixe esse fogo te esfriar, amém, irmão? No culto, venha. E então a previsão é de um friozão bravo, mas Jesus vai te aquecer de alta velocidade, amém, irmão? Fogo por aí. Então não deixe. Nós batizamos algumas pessoas e as pessoas logo perguntaram, pastor, como é que eu faço? Eu quero jejuar, eu quero saber como é que eu faço para usar essa arma, para conseguir aí alguns objetivos que eu tenho. Irmão, e nós temos instruído, faz alguns anos que nós jejuamos aqui, e na minha vida as maiores bênçãos foram conquistadas com jejum e oração. Amém, irmão? Maiores bênçãos. Jesus diz que tem coisa que só vai sair com jejum e oração. E, irmão, tem coisa que você e eu temos que jejuar. Então eu quero convidar você a ter um objetivo para domingo, amém, irmão? Domingo, após o culto da Santa Ceia, nós temos um outro culto também, da entrega de jejum, consagração de jejum. Irmão, muitos milagres Deus tem feito. Então, venha, participe. No momento que nós entregamos junto aqui o jejum, é bênção pura. Está convidado, em nome de Jesus. Quero também, amém, irmão, hoje, agradecer a Deus pela vida do Eliezer, que voltou aqui, ministrar o louvor, irmão. Que bênção, louvor. Vamos aplaudir o Senhor pela vida dele, a equipe, amém, irmão? Está aí na bênção. Depois
dessa situação aí que o Senhor deu grande vitória, está aí, lindo, maravilhoso, amém, cantando, a equipe de parabéns. Deus abençoe, Deus tem feito maravilhas entre nós. Amém, irmãos? Último aviso. A semana que vem, o grupo de jovens vai participar do congresso, é isso? Está tudo certo, todo mundo já está sabendo, as inscrições encerraram, amém, irmão? Já deu a quantidade de 10 mil jovens da nossa igreja, irmão, foi um recorde, tinha gente querendo mais ainda. Aqui vai sair um ônibus, em São Carlos vai sair mais 2, né? Então, irmão, vamos aplaudir o Senhor. Irmão, os nossos jovens estão na tocha. 10 mil jovens. A presença do FOPS, né? Mais outros. Uma banda aí que tá em alta. Vai ser muito legal, muito bem essa. Então, ó, parabéns. Vamos ficar de pé para a gente ir embora para casa? Santa Ceia, domingo. Quer mais outro recado? Tem mais um recado aí, Elezer? A festa lá ainda nós vamos... Ó. Tá. Domingo nós vamos falar sobre isso? Irmãos, a festa do crentão. Quem gosta do crentão, levanta a mão. Irmão do céu, foi bom demais, hein? A última vez foi ano passado, né, Zé? Arrepiou. Esse ano nós vamos fazer o nosso arraial lá dentro da igreja, lá, da glória a Deus, né? E, irmão, vai orando forte, porque nós vamos iniciar a nossa pintura breve também aí. Semana que vem já tem alguma coisa e tá caminhando, amém? Então, ó, semana que vem, domingo, Eliezer vai dar os detalhes aí. Irmão, força total, vamos chacoalhar a cidade aí, vai ser bênção no crentão. O Léo falou um recado e eu não... Qual que é do discipulado? Quarta-feira, discipulado, amém? Tá. Quarta-feira nós tínhamos combinado, irmão, como tá frio, a gente organizar uma sopinha, canjinha, ou pão com linguiça, que é mais prático e abençoado. Pão com linguiça, churrasqueiro tanto de plantão? Amém, irmão? Quem está junto nessa, dá uma glória a Deus. Amém, irmão? Quarta-feira, fique esperto, vamos se organizar aí, né? Vai ser bênção também, amém? Estamos nessa aí. Mais algum recado? Beijo, feche os seus olhos. Pai, nós te louvamos então por esta noite maravilhosa, adoramos o Senhor. Pai, nós viemos aqui, ouvimos a Tua palavra, aprender da Tua palavra, Pai, é tão importante porque nós sabemos as armas, como utilizarmos as armas do Senhor para vencermos em todas as áreas da nossa vida. Pai, que o Senhor abençoe os nossos irmãos que hoje vieram aqui. Tiago diz assim: aproximem-se do Senhor e o Senhor se aproximará de vocês. Ao sairmos de casa, nós viemos para a casa do Senhor e nós estamos mais próximos. A bênção do Senhor foi liberada e nessa noite nós abençoamos os irmãos para que tenham uma noite de paz. Os irmãos de casa, para que eles possam perceber que no momento da oração foi liberado milagre sobre eles e nós vamos ter resposta em nome de Jesus. Domingo, Santa Ceia do Senhor. Pai, abençoa o teu povo, que nós possamos estar aqui de manhã 9 horas e 7 horas